para a gente entender os principais objetivos desse grupo de trabalho, seus próximos passos. Não tem ninguém melhor para a gente conversar do que o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Renan Calheiros, a quem eu dou meu boa tarde, muito bem-vindo. Ele está sentado lá com a nossa Vitória Bel, nossa analista. Senador, o senhor me ouve bem? Seja muito bem-vindo ao Poder Expresso. Muito bem. Vitória, acho que você tem que chegar o microfone um pouquinho mais perto do senador, que eu não escuto ele. Senador, está fazendo... Muito obrigado. Perfeito. Senador, está fazendo quase uma semana, né? Acho que foi no finalzinho da semana passada, quarta ou quinta-feira, que o senhor esteve com o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. Foi lá pedir para ele acesso às informações sigilosas do caso do Banco Master, que ele apresentasse ali um assessor para acompanhar os trabalhos da CAI, para ajudar. O Banco Central já deu acesso ao senhor a essas informações? O Banco Central está colaborando com a CAI? Ainda não, mas na forma da Lei Complementar 105, o Banco Central vai sim colaborar, porque nós vamos requisitar todas as informações necessárias. A CAI, ela não está investigando e não vai acompanhar as investigações porque ela quer. É porque é missão constitucional da comissão. Afinal, caberá exatamente à comissão, no cumprimento da sua missão, fazer as mudanças e o aperfeiçoamento na legislação, na regulação do sistema financeiro, porque é exatamente competência da CAI fazer a fiscalização e acompanhamento do sistema financeiro. Senadora, essa CPMI do Banco Master, ou melhor dizendo, a investigação dentro da CAI do Banco Master, pode realmente avançar nas convocações? Porque, por enquanto, a gente tem convites e, claro, Daniel Vorcaro, por exemplo, pode recusar o comparecimento na CAI. É possível que haja convocações e até que ponto essa comissão pode ter poder também para realmente quebrar sigilo desses investigados? Sem dúvida nenhuma, porque a Lei Complementar 105 de 2001, ela estabelece competência para a comissão requisitar qualquer informação e, se for necessário quebrar sigilo, a comissão pode também quebrar sigilo no cumprimento da sua função constitucional. Só que a quebra de sigilo ela terá que ser aprovada pelo plenário do Senado Federal e não apenas na comissão, como esses convites que nós aprovamos hoje para autoridades e para acusados também. A convocação, então, também teria que ser aprovada no plenário? A convocação no plenário da CAI, a quebra de sigilo no plenário do Senado Federal. Tá certo. A nossa analista Basília Rodrigues tem uma pergunta. Senador. Oi, tudo bem, senador? Tudo bem, Basília? Oi, tudo bem, senador? Obrigada pela atenção conosco. Obrigada, Raquel, Vitória. Nem todo mundo gostou dessa sua ideia de criar um grupo de trabalho dentro da CAI para apurar o caso Master, né? Tem gente que preferia uma CPI ou CPMI. Tem gente, político como o senhor, que acha que vai sair enrolado dessa história, porque quando a CAI pede essas informações para tantos órgãos públicos, talvez chegue ao nome de algum político. O senhor acha que incomodou os seus pares aí a criação de um grupo como este? E era esse o interesse? Não chegar somente aos fatos, mas também a nomes de políticos que possam estar envolvidos na fraude do Master? Olha, Basília, até agora, efetivamente, ninguém conversou comigo dizendo que era contra o acompanhamento e a investigação da CAI, porque nós não estamos investigando
a fraude do Master apenas porque nós queremos. Não é isso, nós somos obrigados, porque cabe à CAI exatamente o acompanhamento e a fiscalização do sistema financeiro. Ademais, qualquer alteração que tivermos que fazer na legislação será feita principalmente pela própria CAI. Então, nós temos legitimidade. A conversa com o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego, foi uma conversa muito boa, esclarecedoras. Como todos sabem, setores do Tribunal de Contas da União foram pressionados pelo Centrão para que o Tribunal de Contas liquidasse a liquidação do Master. Quer dizer, nós requisitamos todos os procedimentos que foram abertos no Tribunal de Contas, e o presidente, nosso querido Vital do Rego, vai mandar para a Comissão de Assuntos Econômicos. Tivemos também uma boa reunião com o presidente e com os diretores do Banco Central, não é? Porque o Banco Central parece que demorou um pouco a liquidar o Banco Master, e essas coisas não têm como ser esclarecidas senão pelos fatos, né? Eu disse ao presidente Galípolo que ele precisa mandar essas informações para que a CAI possa, juntamente com outros órgãos que estão investigando, fazer a elucidação desses fatos. Coloca um ponto interessante, que o senhor diz o seguinte, que para o senhor quebrar sigilos, para o senhor fazer medidas mais fortes, o senhor precisa da aprovação do plenário do Senado Federal. Só que está difícil as coisas andarem no Senado, sim. né? Para encaminhar uma CPMI, por exemplo, precisa o presidente Davi Alcolumbre ler o requerimento da CPMI. Ele até agora não fez isso. Que confiança o senhor tem que as medidas que o senhor poderia colocar para frente vão ter o apoio de Davi Alcolumbre, vão ser lidas, vão ser colocadas para frente, vão seguir no Senado Federal? Eu não posso dizer que esses encaminhamentos terão o apoio ou não terão o apoio dos senadores, muito menos do presidente Davi Alcolumbre. O que eu posso dizer é que o que for competência da Comissão de Assuntos Econômicos, isso tudo vai ser encaminhado por mim. Eu não preciso, na verdade, ter o apoio de ninguém, senão dos membros da comissão. E eu assinei os requerimentos de CPI, porque não haverá concorrência da CAI com as CPIs que, porventura, sejam instaladas. Não, eu acho que os trabalhos serão complementares, porque a fiscalização da CAI ela é permanente. E uma comissão parlamentar de inquérito, ela será sempre uma comissão temporária. Eu acho que a comissão vai ajudar muito a CAI, e a CAI, sem dúvida nenhuma, pela configuração do seu papel constitucional, ela vai também poder, de uma forma ou de outra, ajudar as comissões parlamentares de inquérito, que eu defendo e acho que devem ser instaladas. Senador, o senhor se encontra nessa semana ainda com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. O que o senhor vai pedir a eles? Eu vou pedir, fundamentalmente, um assessoramento técnico para que a gente possa se desincumbir dessa missão, que é uma missão relevantíssima, e vou pedir também as informações das investigações que estão acontecendo no âmbito do Supremo Tribunal Federal e da própria Polícia Federal. São várias investigações abertas na Polícia Federal, né? E nós vamos pedir informações sobre essas investigações todas.
sobre a Operação Colosso, a Compliance Zero, essas outras operações também. O César Feitosa... Eu acho que, na medida em que nós possamos acessar esses dados, a gente vai colaborar para a elucidação completa dos fatos. Senador César Feitosa tem uma pergunta para o senhor. Senador, obrigado pelo seu tempo aqui. Eu queria entender 2 pontos. Um primeiro é sobre a extensão desses documentos. O senhor falou, já detalhou quais documentos o senhor vai querer, portanto, da PF, do Supremo e também do Banco Central, mas o senhor precisa, primeiro, nesse primeiro momento, de quase um acerto político junto a essas autoridades, porque nesse primeiro momento, sem um requerimento dessas informações, as autoridades, pelo que eu estou entendendo, elas vão ceder aquilo que elas julgam ser necessário ceder para os trabalhos da CAI. Então, primeiro, eu queria entender qual que é a sua expectativa de quais documentos efetivamente o senhor deve receber dessas autoridades e, no final, logo depois do trabalho, desse grupo de trabalho, lá na frente, o que a CAI pode efetivamente fazer para tentar trazer mais segurança, nesse caso, para o mercado financeiro, para o Banco Central, já que não pode fazer indiciamentos, como poderia uma CPI, qual pode ser o papel da CAI no final desse trabalho? O papel da CAI, César, é fundamentalmente insubstituível, que é fazer o aprimoramento de toda a regulação e fechar as brechas da fiscalização. Aliás, isso é competência da CAI, porque cabe exatamente à CAI fazer a fiscalização do sistema financeiro. Então, nós vamos conversar com essas autoridades pedindo acesso a essas informações. César, como você sabe, tem muita coisa pública nessa fraude do Master. Por exemplo, eu vou citar alguns fatos. Os dirigentes do Centrão tentaram elevar o FGC para R$1 milhão. Apresentaram emendas no Senado Federal, que foi derrubada, e apresentaram uma emenda semelhante na Câmara dos Deputados. Os dirigentes do Centrão e da Câmara dos Deputados tentaram votar uma alteração na lei que tornou o Banco Central independente para que o Congresso Nacional pudesse exonerar o presidente e diretores do Banco Central. A Caixa Econômica Federal, que está sendo ocupada por um dirigente do Centrão, ela, num determinado momento, e isso foi anunciado publicamente, demitiu 4 diretores da Caixa, porque se recusaram a fazer aplicações da Caixa no Banco Master. Quer dizer, houve uma pressão irresistível contra um setor do Tribunal de Contas da União. Então, esses dados já são públicos para que a gente possa exatamente caminhar no sentido de elucidar esses fatos como um todo. Quer dizer, não é pretensão da CAI, é que a CAI está obrigada a fazer esse acompanhamento. Senador, nosso Ranier Bragon tem uma pergunta para o senhor. Tá bom. Oi, senador, muito boa tarde, obrigado pela entrevista. O senhor disse aí que tem informações de que integrantes do Centrão fizeram uma pressão no TCU para liquidar a liquidação. Quem foram esses integrantes do Centrão e de onde o senhor tirou essas informações? Esse fato é um fato público no próprio Tribunal de Contas da União. Eu estive com o presidente Vital do Rego na semana passada e com o ministro Bruno Dantas. No tribunal, todo servidor sabe quem foi que ligou para pressionar o ministro Jonatas. Eu não falei nem no nome do ministro, eu preservei, não é? Porque é um jovem ministro que chegou recentemente no Tribunal de Contas da União. E eu falei sobre um setor do Tribunal de Contas que estava sendo pressionado. Quem pressionou foi o presidente da Câmara dos Deputados e o ex-presidente da Câmara dos Deputados.
senhor está dizendo que Hugo Mota pressionou... Eu já disse, estou apenas repetindo o que já falei anteriormente. Senador, vou pedir a nossa Vitória Abel para encerrar a entrevista. Vitória, por favor. Tá certo, senador. Por último, eu só queria acrescentar, se não for tomar muito tempo do senhor, em relação ao MDB. O MDB está passando aí por uma sedução, tanto por parte do presidente Lula para tentar incluir o MDB na chapa presidencial, mas também existe a ala do Centrão muito ligada à direita e aos conservadores, que é a ala próxima a Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. O senhor acredita que ainda é possível o MDB se alinhar ao presidente Lula na reeleição e é possível ocupar a vaga de vice na chapa? Na conversa que eu e o líder Eduardo Braga tivemos com o presidente Lula, nós dissemos para ele que se houver o convite para o MDB indicar o candidato a vice-presidente do presidente Lula, essas correntes que apoiam a candidatura do presidente ganharão a convenção partidária, mas apenas nesta circunstância de, eventualmente, poder indicar o vice. Eu não tenho nenhuma dúvida que a possibilidade de indicar o vice é uma coisa muito forte, é um trunfo fortíssimo que poderá ser levado para influenciar o resultado da própria convenção do MDB. O MDB é um partido grande, não tem donos, é composto por muitas correntes. O MDB tem a divergência como item do próprio estatuto partidário, de modo que é natural que correntes do MDB estejam alinhadas à posição A, B ou C. Mas, na eleição passada, embora o MDB tendo um candidato a presidente, a senadora Simone Tebet, nós levamos para uma reunião com o presidente Lula, em São Paulo, 13 diretórios do MDB. Eu acho que hoje essa correlação é ainda muito mais favorável ao presidente Lula, uma vez que ele disputará a própria reeleição. O presidente Lula chegou a fazer esse convite ou sinalizou que vai fazer esse convite? Senador. Não, o presidente Lula conversou sobre a hipótese, o presidente Lula falou que gostaria de ter o ministro Haddad e o vice-presidente Alckmin como candidatos em São Paulo, mas isso não passou daquela conversa, não é? Isso tem um calendário lógico. Primeiro precisa haver o convite. Em havendo o convite para o MDB indicar o vice, nós vamos levar essa possibilidade à convenção. Em ganhando a convenção, aí nós vamos discutir os nomes. Como todos sabem, o MDB é um partido que não tem escassez de quadros. O MDB tem excesso de bons quadros. Então, essa questão de nome é a última etapa. Primeiro é o convite, se houver, não é? Se acontecer. Segundo, esse convite terá que ser levado para uma decisão interna partidária e, em sendo aprovada a coligação, aí acontecerá a etapa da indicação do nome. De modo que muita coisa precisa acontecer ainda. Que tem excesso. Obrigada, senador. Raquel, com você. Senador, o senhor disse que tem excesso de nomes. Poderia citar alguns que seriam bons nomes para vice do Lula? A própria senadora Simone Tebet, que é ministra do Planejamento, é um nome elogiável. O Helder Barbalho, que é governador do estado do Pará, é um nome relevante no partido. O próprio presidente do partido, Baleia Rossi, não é um nome que, sem dúvida nenhuma, honraria diferentes correntes do MDB numa composição de chapa com o presidente Lula. Quer dizer, o Renan Filho, ministro dos Transportes, também é outro nome. O MDB tem bons quadros, sempre se caracterizou por isso. Senador Renan Calheiros, agradeço muito a sua participação aqui no Poder Expresso. Um prazer receber o senhor. Obrigado por ter tirado esse espacinho na agenda para atender a mim, a Vitória, a todos os nossos analistas e especialmente a nossa audiência. Obrigado, senador. Eu que agradeço a todos vocês.